Nova proposta de reforma tributária reduz imposto sobre todos os remédios. E você vai ver também. O programa Farmácia Popular vai oferecer remédios para colesterol alto, Parkinson e glaucoma de graça para a população. Inflação perde força e desacelera em junho. Homem é preso ao tentar entrar na China com 100 cobras escondidas dentro da calça. E ainda, você sabe qual é o time que mais toma cartões vermelhos no Brasileirão? Nós vamos te contar nessa edição. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Olha só, a Câmara dos Deputados começou a discutir hoje em plenário a proposta principal de regulamentação da reforma tributária. Vamos então agora ver imagens ao vivo de Brasília. O texto estabelece regras e guias para a cobrança de 13 impostos sobre o consumo: o IBS, o CBS e o imposto seletivo. Eles foram criados pela reformulação do sistema tributário que foi aprovada e promulgada pelo Congresso em 2023. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, anunciou a abertura do debate às 11h46 de hoje. A expectativa é de que essa análise seja concluída ainda nesta semana. Lira, inclusive, suspendeu a atividade das comissões da Câmara justamente para garantir a atenção total dos deputados ao tema. E nesta quarta, o presidente também anunciou isso em plenário, que quem faltar e não justificar terá o salário descontado. Vamos ver agora um resumo da proposta que está sendo analisada, debatida pelos deputados lá no Congresso. Um dos destaques, é que todos os remédios vão ter imposto reduzido. Acompanhe. A proposta, apresentada pelo primeiro grupo de trabalho na semana passada, detalha como o imposto sobre valor agregado será cobrado sobre produtos e serviços, além da forma como o imposto vai incidir sobre os alimentos, educação, saúde e segurança. Outros temas mais sensíveis na matéria, como a sobretaxação de armas e alimentos ultraprocessados, além da inclusão de carne bovina e de frango na cesta básica isenta de impostos, ainda devem ser negociados pelos deputados. O presidente da Câmara, Arthur Lira, suspendeu as atividades em comissões desta semana para focar na análise da regulamentação da reforma tributária. Em seguida, o requerimento de tramitação em regime de urgência para a matéria foi aprovado no plenário. Havia o compromisso de Lira de colocar o texto em votação antes do recesso parlamentar, que está marcado para começar em 17 de julho. O projeto, que vai ser votado pelos deputados, é a primeira parte da regulamentação da emenda constitucional da reforma tributária, aprovada pelo Congresso Nacional no fim do ano passado, que permite a criação de 2 novos impostos: a contribuição sobre bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços. Juntos, eles formam o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que vai substituir 5 tributos existentes. Essa transição dos impostos começa em 2026. Deve ser criado um imposto seletivo, que recai sobre produtos considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente. Os deputados também estão negociando a inclusão da proteína animal na cesta básica, que seria isenta de impostos. Como não foi consenso no grupo técnico, as carnes bovina e de frango continuam no grupo com taxação parcial, a ser paga por todos os brasileiros. E para falar mais sobre a reforma tributária, que, aliás, vai impactar a vida de todo mundo, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Alisson Fernandes, ele que é advogado tributarista. Olá, Alisson, boa noite. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal das 18h30.
Boa noite, Kleber. Boa noite a toda a audiência. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. E, Alisson, o que a gente pode esperar desse debate que acontece agora na Câmara dos Deputados sobre a reforma? Mais um capítulo, aliás, dessa história. Você acredita que possa haver grandes novidades ou a tendência é confirmar o que já vem sendo noticiado, como, por exemplo, a carne ficar de fora da cesta básica? Lembrando, né, que 500 emendas foram propostas, elas foram apresentadas, né? Olha, Kleber, é difícil imaginar e determinar o que pode sair do Congresso, né? A gente vem discutindo esse assunto desde o ano passado de forma intensiva. Toda semana há uma novidade, há uma proposta de grupos de trabalho tentando, de alguma forma, mudar algum tipo de tributação setorial. Então, é muito difícil a gente determinar e assim bater o martelo dizendo que não teremos novidades. Obviamente que alguns temas, como você já bem adiantou, com relação a isenções, como, por exemplo, a carne bovina, medicamentos, entre outros, um tema... São temas já bem debatidos, então nos parece que deve ter uma conclusão mais, digamos, imediata, mas, obviamente, tem muito conteúdo ainda que foi colocado no texto substitutivo que pode ser objeto de discussão no Congresso e podemos, obviamente, ter novas surpresas daqui em diante. E olha, além dos remédios, né, que devem ter imposto reduzido, como a gente acabou de falar, tem algum outro ponto que pode ser bastante benéfico para o nosso telespectador, para o consumidor, para o cidadão? E, por outro lado, quais os pontos negativos desse relatório, na sua opinião? Olha, Kleber, um dos pontos que eu tenho discutido bastante, e é uma opinião muito particular, um ponto de vista positivo, tem a ver com cashback. Me parece que esse mecanismo, de alguma forma, de devolver para as pessoas, população de baixa renda, parte do valor que é pago a título de tributo, me parece algo razoável do ponto de vista de justiça social. E, obviamente que isso vai depender também, Kleber, de como que isso vai ser operacionalizado, porque uma coisa é você colocar isso no texto, no papel, de forma bem, talvez, bonita, outra coisa é, de fato, isso funcionar na prática. Então, o nosso desejo é que aquilo que foi desenhado no texto original, do ponto de vista de retorno para a população que mais precisa do tributo, seja de fato implementado, seja de fato colocado em prática, assim como foi desenhado no papel. Do ponto de vista, assim, digamos que não tão razoável, que eu tenho enxergado, visto, Kleber, é a pressa de um Congresso com relação à aprovação de um tema tão técnico. Nós que estamos no mercado, militando nessa área tributária há mais de 12 anos, há uma dificuldade, obviamente, de explicar para a população, de explicar para os empresários, aqueles que estão no dia a dia das empresas, como funciona a carga tributária e quais são os impactos de uma mudança de um sistema tributário. Eu fico imaginando isso no Congresso, né? Um tema tão técnico e tão pouco tempo para ser discutido e ser explicado para tantos governadores, tantos congressistas, né? Então, esse mecanismo de colocar um tema tão técnico no Congresso, sem tempo para os congressistas, os deputados, os senadores entenderem de fato os pontos que podem surgir a partir de aprovação de um tema como esse, me preocupa um pouco, Kleber. Então, essa é a minha preocupação com relação a esse tema por hora, digamos assim. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o Alisson Fernandes, ele que é advogado tributarista. Alisson, mais uma vez, um prazer conversar com você e muito obrigado aí por essa análise que ajuda muito no entendimento do nosso telespectador. Eu que agradeço, Kleber, muito obrigado pelo convite mais uma vez, sempre à disposição. Um abraço a todos, boa noite. Grande abraço, boa noite. E olha só, a gente falou agora em remédio, o programa Farmácia Popular do governo federal está completando 20 anos e, para comemorar, o Ministério da Saúde anunciou hoje uma medida que beneficia o bolso do brasileiro. Isso porque remédios para o tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson e glaucoma, além de rinite, vão fazer parte da lista de remédios de graça, gratuitos para a população. Acompanhe.
Cerca de 3 milhões de pessoas vão ser beneficiadas com a medida do Ministério da Saúde que torna gratuita a distribuição de medicamentos do programa. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, fez o anúncio da medida, destacando os remédios que vão ser entregues para a população. A partir de agora, nós temos 95% dos medicamentos e insumos oferecidos na farmácia popular de forma inteiramente gratuita. E estamos agregando, então, à gratuidade 10 medicamentos. São medicamentos indicados para colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Essa lista de gratuidade já incluía antes medicamentos para diabetes, hipertensão, asma, osteoporose e anticoncepcionais. Mas hoje trazemos, não é esse fato, de termos 10 medicamentos na gratuidade, ainda trazendo mais benefícios do nosso programa Farmácia Popular. Segundo dados do governo, o programa oferta 41 itens entre remédios, fraldas e absorventes. Antes da medida, o Ministério da Saúde pagava até 90% do valor de referência e o cidadão pagava o restante, conforme o preço de venda praticado pela farmácia. A partir de agora, com esta nova lista de gratuidade, o brasileiro pode economizar até R$ 400 por ano. Olha, e é importante a gente registrar que o programa Farmácia Popular foi criado pelo governo federal em 2004 e está presente em 85% das cidades brasileiras. Cerca de 4.700 municípios participam com mais de 30.001 farmácias credenciadas em todo o país. E olha só, o presidente Lula anunciou 425 milhões de reais para ações voltadas a catadores de recicláveis. Lula cobrou maior participação de ministros durante a reunião do Comitê Interministerial para a Inclusão Social e Econômica. O governo federal preparou um pacote de ações com a previsão de investimento de mais de 400 milhões de reais em programas voltados aos catadores de materiais recicláveis. A ideia é fortalecer a estruturação de cooperativas e associações, com importante reforço em municípios do Rio Grande do Sul, além de apresentar um programa de gestão de resíduos sólidos e regulamentar a lei de incentivo à reciclagem. Durante o discurso, o presidente Lula falou que é importante que a sociedade respeite esses importantes profissionais. Lula também cobrou responsabilidade pela maior participação de ministros nos conselhos criados pelo governo para tratar do Comitê Interministerial para a Inclusão Social e Econômica, o CISC, que executa ações voltadas aos catadores. É importante que pegue o telefone e ligue para a pessoa. Companheira Marina, você está no CISC, então venha. Companheiro Lula, você está no CISC, venha. Por que eu quero seriedade nisso? Porque eu quero que vocês tenham sucesso na implementação e na utilização dos recursos que foram disponibilizados hoje. Só faz sentido se você tiver acesso, se esse dinheiro estiver rodando, se esse dinheiro estiver girando, se esse dinheiro estiver gerando mais emprego, mais salário, mais gente trabalhando, mais organização na cooperativa e mais tranquilidade e cidadania para vocês exercerem a nobre profissão de vocês. Olha, e ainda falando de economia, a inflação oficial perdeu força e desacelerou em junho. Segundo o IBGE, apesar da queda, os preços dos alimentos e bebidas ainda continuam em alta. Após 2 meses seguidos de alta, a inflação registrou queda em junho e ficou em 0,21%. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor teve uma queda de 0,25 ponto percentual em relação a maio, quando variou 0,46%. No ano, o IPCA acumula alta de 2,48%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, a taxa é de 4,23%, acima dos 3,93% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. O teto da meta estabelecida pelo governo é de 3%,
com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, apesar de o grupo Saúde e Cuidados Pessoais ter registrado. A maior alta, o maior impacto do mês passado foi puxado por um avanço no grupo de alimentação e bebidas, que subiu 0,44% na comparação com maio. O impacto do segmento foi de 0,10 ponto percentual. No grupo chama a atenção a alta nos preços da batata inglesa, leite longa-vida, café moído e arroz. Já no lado das quedas, destacam-se a cenoura, a cebola e as frutas. No índice de junho foi incorporado o reajuste dos preços dos planos de saúde autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, com vigência a partir de maio de 2024. E veja a seguir, homem é preso ao tentar entrar na China com 100 cobras escondidas dentro da calça. E ainda, você sabe qual é o time que mais toma cartões vermelhos no Brasileirão? Pois é, nós vamos te contar depois do intervalo. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. E a gente volta com uma notícia impressionante. Olha só, um homem foi preso após tentar entrar na China com mais de 100 cobras escondidas dentro da calça. Isso mesmo que você ouviu. Acompanhe. O homem saiu de Hong Kong e foi até a cidade de Shenzhen. Ele foi parado na alfândega e, durante a inspeção, os funcionários perceberam que os bolsos da calça do passageiro tinham 6 sacolas de tecido lacradas com uma fita. Assim que foram abertas, eles encontraram várias cobras vivas de todos os tipos e tamanhos. No total, 104 cobras foram apreendidas, e muitas não são nativas da região. As autoridades chinesas dizem ter intensificado o combate contra o tráfico de animais nos últimos anos. O país é um dos maiores centros do tráfico internacional de animais. E as leis de biossegurança chinesas proíbem a entrada de animais não nativos sem uma permissão específica. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz os detalhes é o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao nosso jornal, ao Jornal das 18h30. E hoje teremos Campeonato Brasileiro, não é mesmo, Fernando? Com certeza, Kleber. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. O Brasileirão continua com muitas mudanças na tabela e nos elencos. Hoje teremos 3 jogos. Nesse momento, o Grêmio enfrenta o Cruzeiro no Estádio Centenário, buscando sair da zona de rebaixamento. Nesse momento, o placar está 2-0 para o Cruzeiro. Logo mais, às 19 horas, teremos outros 2 jogos. O Atlético Paranaense recebe o Bahia na Liga Arena, buscando os 3 pontos para entrar no G4. E finalizando os jogos desta quarta-feira, temos o Vasco recebendo o Corinthians em São Januário. O Alvinegro Paulista também busca vencer para sair da zona de rebaixamento. E o Cruz Maltino buscando manter a boa sequência de vitórias. É verdade, né, Fernando? Você falou entre Vasco e Corinthians, essa partida aí. E falando nos 2 times, ambos anunciaram reforços hoje, não é mesmo? Exatamente. O Vasco anunciou a volta do meia Felipe Coutinho. O anúncio aconteceu hoje às 11h11 da manhã. E a escolha do horário não foi aleatória. É em menção à camisa 11 que o jogador vai vestir. Coutinho tem contrato com o Aston Villa da Inglaterra até 2026 e vai jogar emprestado ao Vasco por 1 ano. Outros clubes como Grêmio, Cruzeiro e Botafogo também tinham interesse no jogador, mas ele deu preferência ao Cruz Maltino por ser o seu clube formador. Já o Corinthians buscava um técnico no mercado depois da demissão do português Antônio Oliveira. E hoje, o clube anunciou o Ramon Dias como o novo treinador. O argentino estava livre no mercado desde abril desse ano, quando deixou o próprio Vasco da Gama. O contrato de Ramon com o Corinthians vai até 2025.
Junto com ele, chegam também o seu filho Emiliano Dias e Juan Romanazzi para o cargo de auxiliares, e o preparador físico Diego Pereira. Vale lembrar que tanto o Ramon Dias como o Coutinho não estreiam na partida de hoje, Kleber. Legal, Fernando. E agora, ainda falando de Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro não está muito bem na tabela de classificação. Mas tem outra tabela que ele lidera, não é mesmo? A de cartões vermelhos. Conta pra gente essa história, Fernando. É isso mesmo, o Galo é o clube com mais jogadores expulsos dos últimos 10 anos. Já são 7 jogadores com cartões vermelhos na competição, vamos ver. Nos últimos 10 anos, nenhuma equipe teve tantos jogadores expulsos em apenas 15 jogos do Brasileirão, igual o Atlético Mineiro. No último domingo, o zagueiro Igor Rabelo tomou cartão vermelho na partida contra o Botafogo e marcou o recorde negativo da equipe de Minas Gerais. Foi a 7ª expulsão de um jogador do Galo na competição, que tem apenas 15 rodadas disputadas. O time mineiro tem um jogo a menos contra o Grêmio, então só disputou 14. E com isso, carrega uma média de 2 cartões vermelhos a cada 2 jogos no campeonato. Até então, o recorde de expulsos em 15 rodadas pertencia a essas equipes: Flamengo em 2018, o Vasco do mesmo ano, Fluminense em 2019, Internacional em 2021 e Coritiba em 2022. Todos esses clubes somaram 6 cartões vermelhos nesse intervalo de partidas. As expulsões prejudicaram muito o desempenho do Galo, onde nos duelos que algum jogador recebeu cartão vermelho, o Galo obteve apenas 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. É isso aí, Kleber. Vamos torcer então para que o time do Galo seja mais disciplinado. Eu fico por aqui e volto com você no estúdio. Até mais. Fica por aqui mesmo. Aproveitando aí o assunto, Fernando, por hoje chega. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Ótima noite e até amanhã.